Bom, eu ouço com alguma frequência um programa na internet a nível internacional com estas chamadas questões de género, e pensei muito sinceramente que, assim, isto é lá fora, isto é nos outros países que são assim um bocado mais avançados que nós, isto não vai chegar a Portugal. Mas enganei-me, não, Maria Helena? Redondamente, não é? mas se fosse só eu a enganar, mas não é? Não, há muita gente enganada e há muita gente que parece que quer ser enganada também. Mas isso... eu acho que começamos por usar às vezes palavras, não é? Que têm a ver com a mudança da linguagem, porque a ideologia de género, que eles dizem que não existe, não é? Ela só se impõe começando com a desconstrução da linguagem. E quando nós usamos o termo género, o termo sexo passa um bocado ao lado da maior parte das pessoas que está a ouvir. E aqui, claramente, o que se trata é uma ideologia de sexo. É uma ideologia que erotiza as crianças desde muito cedo, desde a pré-primária. E que agora, finalmente, depois da Lei 38 de agosto de 2018, este despacho vem explicar exatamente o que é que estava contemplado no artigo 12, que, por incrível que pareça, acho que o António também deve saber disso, foi pedida a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 38 de agosto de 2018 no dia 30 de julho, mesmo no último dia de trabalhos na Assembleia da República, por um grupo de 86 deputados. Isso este ano ainda, não é? Sim, agora no último dia de trabalhos do Parlamento, em julho deste ano, foi pedida a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 38 de agosto de 2018, que é exatamente a lei sobre a autodeterminação de género. Ok. E eis-se não quando os portugueses a banhos, não é? Quer dizer, não muitos, porque o tempo também não estava a ajudar. Mas eis-se não quando, em plenas férias de agosto, mais uma vez, e recordo, não quero ser chata, mas recordo que a Lei 38 de agosto de 2018 também saiu em agosto, não é? Então, quando o povo está sereno de férias, o Estado presenteia-nos com um despacho que leva claramente a ideologia do sexo para a casa de banho das crianças. Ou seja, Marília, isto para já podemos dizer que só estava no papel, é isso? Sim, isto para já só estava no papel explicado, assim, explicado com as letras todas, como está agora. Sim, porque na verdade eu nas palestras que tenho dado ao longo do país e desde que saiu a Lei 38 também, eu tenho explicado que aquele artigo 12 já lá continha isto. Porque isto está tudo implícito. E depois, quando nós conhecemos o que já se passa nos países onde a ideologia de género foi imposta há mais tempo, isto já aconteceu lá. Portanto, aqui está apenas a voltar a acontecer em Portugal, porque já aconteceu no Reino Unido, no Canadá, na Noruega, na Alemanha, França, Reino Unido e Brasil, não é? Portanto, é assim, nós já sabíamos que isto que estava a caminho. Não é novidade para quem está a par daquilo que se passa noutros países relativamente à imposição da ideologia de género. Para quem não teve ainda conhecimento nenhum desta questão, que já vem desde a semana passada, há 8 dias precisamente, não é? E claro que este timing, a oportunidade, deixa sempre um pouco, digamos, não me parece de boa fé, mas... Não é boa fé mesmo, literalmente. Mas para quem, enfim, está a ser apanhado um pouco de surpresa, assim, tipo, o que é que esta gente está a falar, estão para ali a falar, que leitura é que faz, o que é que pode dizer aos meus ouvintes sobre o que é que efetivamente veio trazer este despacho há 8 dias atrás? Então, a medida mais polémica do despacho é claramente o facto de as escolas serem obrigadas a deixarem a criança de qualquer idade, isto é, dos 8 aos 18, escolher a casa de banho e balneário de acordo com o seu género auto-percebido e autodeterminado. O que quer dizer, em linguagem muito simples, o seguinte: um galifão de 16 anos,
que gosto de ver meninas nuas e até de mexer e pronto, e tudo mais, não é? Se ele autodeterminar e disser que sente que é uma menina presa no corpo de um rapaz, não é? Então, a partir desse momento, ele pode tomar banho, ou melhor, ele pode ir às casas de banho das meninas e até no balneário tomar banho com as meninas exatamente como veio ao mundo, com o seu corpo de rapaz. É tão simples como isso. Não sei se o António tem filhas. Tem uma filha? Tem uma filha, pronto. Agora imagina um rapaz de qualquer idade a entrar no balneário onde a sua filha toma banho e a tomar banho ao lado dela porque ele autodeterminou que é uma rapariga. Bem, a minha filha já tem 22 anos, já se deveria... Vale também, mas vale claro, também. Claro, pode. Mas digamos, o oposto também pode acontecer. Uma rapariga sim, também pode acontecer. É um bocadinho mais difícil, porque nos Estados Unidos, numa condição um bocadinho diferente, portanto, no caso que foi na cadeia, parece que um homem, ou melhor, uma mulher que se sentia um homem preso no corpo de uma mulher, fez a mudança da aparência, não é? E parecia um homem, e então pediu para ser preso junto com os homens. O problema é que foi violado e tiveram que o tirar da cela. Portanto, isso são notícias que nós já sabemos que estão a acontecer noutros países, não é? E também já há casos de violações de meninas na mesma situação, desculpe. Ou seja, qualquer rapaz ou rapariga agora pode fazer o que lhe dá na telha, não é? E isto agora está... Quer dizer, a juventude hoje vê muitos filmes, não é? Ainda por cima. Pois, exatamente. Vê muitos filmes e houve muitas novelas e claro. Jogos. Ou seja, isto vem inverter tudo aquilo que digamos, pelo qual a nossa sociedade se rege um pouco, não é? Completamente. Eu gostaria só de chamar a atenção de algumas pessoas que acham, até porque as notícias nos jornais elas têm sido em todo... fake news, não é? Como eles gostam muito de dizer que as fake news vêm da extrema-direita, não é? Eles gostam muito de dividir isto por direita e esquerda. Mas a verdade é que as fake news, por exemplo, o Notícias ao Minuto, o próprio Expresso, o Público, disseram que, por exemplo, o líder do Chega, no caso o André Ventura, tinha dito que estava contra a igualdade do género. Isto é mentira. Não é? Isto é uma mentira deslavada, porque o que está aqui em causa não tem a ver com a igualdade entre homens e mulheres, ou seja, com o direito das mulheres ganharem o mesmo que os homens pelo mesmo trabalho, de terem as mesmas oportunidades que eles. Não tem nada a ver com isso. Isto é uma ideologia de sexo que claramente vai subverter a sociedade por começar a falar sobre assuntos de sexo, preferências sexuais, relações sexuais, todo tipo de sexualidade promíscua com crianças a partir dos 3 anos. Os portugueses não podem deixar-se enganar com a falsa máscara que deram à ideologia, identidade ou igualdade de género, porque não é. Engraçado como essa palavra género aparece e, digamos assim, subrepticiamente está, digamos, a minar isto tudo, não é? Completamente. Imagina o seguinte, crianças e jovens que manifestam uma identidade ou expressão de género que não corresponde à identidade de género à nascença. Todos nós nascemos ou homens ou mulheres. E aqui há uns tempos atrás eu lembro-me que o António fez uma pergunta numa publicação minha que dizia, então, e aqueles que nascem hermafroditas, porque é essa a palavra correta. Porque é esse tema normalmente que vem ao de cima nas publicações. Exatamente. Que a gente faz, não é? Eles chamam-lhe intersexo agora, que é mais moderno. Mas a verdade é que eu acho que não chega a 1% da população. Eles apontam outros números, mas não são reais. Não, são estudos da ILGA, não é? E se nós percebermos o que é a ILGA, a Associação de Gays, Lésbicas, Transsexuais, Bissexuais e Intersexo, e percebermos também que até os dinheiros da Santa Casa da Misericórdia neste momento vão para a ILGA, para financiar a ILGA, talvez a gente consiga perceber muita coisa. Está a tocar aí num ponto muito quente, Maria Helena. Os dinheiros, mas é real, é verdade. Eu não sabia disso. Mas é verdade. É sim, senhor. Mas a Maria Helena disse isso com um riso um bocado amarelo. O que é que a subentenda disso?
eu quero que subentenda que há dinheiros públicos que estão a ir para associações que só existem para defender os seus próprios interesses e para erotizar as crianças de uma forma covarde nas escolas à revelia dos pais. Lembra-se certamente aquilo que aconteceu no Barreiro aqui o ano passado. Aquela ficha, aquela circular que foi para a casa dos pais para assinar. Sim, lembro, e até fico um bocado estupefacto, porque nunca mais a comunicação social falou nisso, não é? Claro que não interessa, não é? Então o que é que aconteceu? Eles vieram depois, a escola desculpou-se, os pais assinaram, sim, os pais assinaram, mas eles não sabiam o que é que ia ser dito às crianças naquela formação, porque isso não é dito aos pais. E então quem foi dar a formação, só para a informação dos ouvintes, foi a Execo. A Execo é uma associação de lésbicas, em tudo semelhante à Ilga, que foi à escola dizer a crianças, no caso ali era entre os 10 e os 11 anos, penso eu, que ninguém nasce menino, que ninguém nasce menina, que a heterossexualidade, ou seja, o sexo entre um homem e uma mulher, é algo que foi imposto às mulheres pelo patriarcado machista opressor. Portanto, eu não sei se o António sabe, mas as mulheres só dão à luz porque algures um tal de patriarcado machista opressor instituiu isso. E que só podemos ser verdadeiramente livres, ou melhor, as crianças só poderão vir a ser verdadeiramente livres quando manifestarem outro tipo de sexualidade, que não aquela que é imposta pelo patriarcado machista opressor. Então os alunos, eles são claramente convidados a experimentar todas as formas de sexo para depois descobrirem com qual é que se identificam. Eu sei do que estou a falar, porque a revista de março da Execo, eu não lhe sei dizer agora a página, mas até posso depois enviar-lhe o número da página, porque eu tenho a revista em casa e neste momento eu até estou de férias e interrompi as férias para estar aqui a falar consigo. Já reparei nisso. Exatamente. Então é assim, numa das páginas da Execo, quem escreve a revista vai mencionar aquele caso que aconteceu em Espanha, lembra-se, em Madrid, em que, por incrível que pareça e por muito absurdo que isto possa parecer a alguns ouvintes, teve que andar um autocarro nas ruas de Madrid a dizer os meninos têm pênis e as meninas têm vagina, que não te enganem. Eu, a sério, nem no meu maior pesadelo eu alguma vez imaginei que fosse preciso andar um autocarro a dizer isso na rua, porque eu já sabia isso desde que conheço o projeto. E então a Execo, numa página da revista de março, diz que aquilo que é discurso de ódio. Se o António me conseguir ajudar com a parte que é discurso de ódio. O discurso de ódio, enfim, tem a ver um pouco com outras questões, não é? Que também estarão um bocado ligado a estas, mas quer dizer, o que se verifica é que o mundo está... Quer dizer, e não é só aqui em Portugal, as coisas estão um bocado, como é que eu ia dizer, estão um bocado de cabeça para o ar, de cabeça para baixo, aliás, de pernas para o ar, não é? O mundo está um bocado assim. Esse discurso de ódio é um pouco, se quisermos, a um outro lado da moeda de toda esta confusão que reina e que parece que alguém interessado que reina a confusão, não é? Mas a Maria Helena... Sim, interessado em impor-nos um pensamento único, não é? Porque ninguém pode discordar daquilo que os ideólogos de género de repente decidiram. Mas a Maria Helena tem-se debruçado muito sobre esta questão, já escreveu um livro, a identidade de género, a identidade que aparece, digamos, riscada e que a Maria Helena chama de ideologia. Tem-se debruçado sobre estas questões, como eu disse há bocadinho. Há muita gente em várias publicações, nomeadamente no Facebook, nós também estamos ligados lá e muita gente está, em que esta discussão surge. Para já, assim, quem discorda, de modo geral, é um pouco ostracizado e apelidado de antiquado e de que quase... homofóbico, conservador, transfóbico, bifóbico. E até às vezes terraplanista. Fascista, de extrema-direita. Por aí fora, não é? Quer dizer, não se vê um partido, a não ser, enfim, a esquerda, mas mesmo os partidos de direita, centro-direita, PST, CDS, quer dizer, eu li uma entrevista, enfim, havia uma notícia no site da Renascença com a participação do Rui Rio, que não tinha nada contra a lei, mas que parece que há aqui esta questão das casas de banho e tal. O Paulo Moraes fez uma publicação também, não tem nada contra a lei, mas há problemas mais urgentes. Quer dizer,
parece que há muita gente aqui que me parece que não está a dizer aquilo que lhe apetece efetivamente dizer, não? Pois não está. E eu não sei se lembra do deputado Bruno Vitorino, do PSD, que está na Câmara do Barreiro e que ainda tem assento no Parlamento, mas na próxima legislatura já não vai ter, porque o Rui Rio já o pôs de parte, e que foi o homem que deu a cara contra a ideologia de género depois daquilo que aconteceu nas escolas do Barreiro. Portanto, assim que ele denunciou aquilo e disse que raio é isto, quem é que autoriza uma associação LGBT a vir doutrinar miúdos de 10, 11 anos? E ele tem toda a razão, como pai que é, não é? Em fazer essa pergunta. E claro que veio logo a Joana ou a Mariana Mortágua e mais uma amiga do Bloco a ameaçá-lo com uma queixa na SIC, por ele ter dito que porcaria é esta, não é? Ou seja, ele percebeu imediatamente que a nossa liberdade de não concordar com a ideologia e de a denunciar ou de não concordar com aquilo que eles querem impor, ela vai nos ser retirada. Eu, por exemplo, como o António também sabe, eu já estive 3 vezes bloqueada pelo Facebook durante 30 dias. Portanto, à quarta parece que eles que me apagam a página, não é? Não sabia. Exatamente. Tem que ter cuidado então. Tenho que ter cuidado, não é? Mas eu não tenho medo deles. Abro outra, pronto. E isto é a imposição clara de um pensamento único. E porque é que eles não dizem nada ao PSD, o CDS? Porque eu acredito que eles acham que vão conseguir ir buscar votos à esquerda, quando eles estão a perder a direita completamente. E como eles acham que conseguem ir lá buscar votos, então eles estão com as ideias um bocadinho mais para o progressista. Só que realmente eles cada vez vão perdendo mais votos, como temos vindo a verificar, não é? Só um pequeno parênteses, já estamos a falar em votos. Isto dá votos? À esquerda? Dá os votos pelo menos do lobby, não é? E à direita? Mas eu acredito é que cada vez temos menos gente a votar, e exatamente porque as pessoas não se estão a identificar com quem está a querer representá-los. As últimas europeias eu acho que foram uma autêntica vergonha. Eu acho que aquilo devia ser vinculativo, não é? Porque 20 e tal % do eleitorado decidir quem é que nos representa lá fora. Mas eleições à parte, parece que a maioria da sociedade não se importa muito com esta questão. Não se importa, António. Eu acredito que as pessoas não estão esclarecidas, é isso? Não estão. Olha, eu estive mais uma vez numa palestra agora também a semana passada, num acampamento de famílias, tinha 30 famílias. E posso lhe dizer, quando eu expus o que é a ideologia de género, eu faço isso com notícias e com excertos de livros, portanto aquilo não é nada inventado da minha cabeça, não é? As pessoas podem depois confirmar tudo aquilo que é lhe dito. Eu posso lhe dizer que dessas 30 famílias, só 2 famílias é que estavam atentas ao problema. As outras foram apanhadas de surpresa, e vê-se a estupefação na cara das pessoas, e elas só perante as notícias, como elas não podem negá-las, não é? É que elas realmente acordam, e graças a Deus eu acho que até conseguimos que aquela petição que está online, que está a ser subscrita neste momento, não é? Ela rapidamente, no espaço de 2 dias, ela teve um crescimento bastante elevado. E eu sei que se as pessoas souberem exatamente o que está em jogo aqui, eu acredito que as pessoas que vão denunciar, que as pessoas que se vão revoltar, porque eu não acredito, ou melhor, eu não quero acreditar, António, que haja pais em Portugal que não se importem que as suas meninas sejam emboscadas por rapazes que dizem que são meninas num balneário. Aliás, eu acho que esta lei não protege sequer as pessoas que possam ter disforia de género. Porque essas pessoas também precisam de proteção. Elas não precisam. Um rapaz que sofre de disforia de género, imagino, que pensa que é uma menina e que sente que é uma menina, que tem esse problema, e esse é um problema psíquico, por muito que eles queiram dizer que não, por muito que o lobby tenha conseguido que tenha saído do DSM-5 como transtorno. É a questão de uma mentira 1000 vezes repetida, torna-se uma verdade? Transforma-se numa verdade, não é? Exatamente. Eu acho que essa criança, sendo uma criança, nem sequer é protegida nesta situação, porque ela é exposta também. Mas já agora, e ela vai ser exposta à rejeição dos outros, no caso. Mas os pais devem ou não apoiar uma criança que levanta esta questão? Olha, é assim, eu acho que os pais, acima de tudo, devem ser pais, e eles devem também corrigir. Eu vou dar um caso. Aqui a lei diz o seguinte,
que se devem obrigar os docentes e os outros alunos, imagina, a usar o nome autoatribuído pela criança. Estamos a falar de crianças a partir dos 5 anos. Eu conheço um menino que agora já tem 6, não é? A partir dos 5 anos a criança já pode dizer que se sente e que quer ser tratada de forma diferente. Exatamente. Agora veja, eu conheço um menino que agora tem 6 anos e que há 2 anos atrás, quando tinha 4, ele era muito engraçado, que ele tinha uns queixinhos assim a cair para a frente dos olhos e ele dizia que era um cão. Ladrava, andava aos pulinhos, fazia tudo como um cãozinho e dizia que era um cão. Só que os pais, como bons pais que são, nunca alimentaram aquela ideia da criança, porque aquilo é uma fantasia. E sempre lhe disseram, não filho, tu não és um cão. E sabe o que é que ele lhes respondia, António? Vocês não me deixam, mas eu quando for grande vou ser um cão. A verdade é que os pais sempre contrariaram aquilo, porque perceberam que aquilo que poderia vir-se a transformar num problema de facto. E hoje o menino tem 6 anos e já não diz que é um cão, aliás, até se ri com os pais quando eles falam nisso. Portanto, imagina, António, crianças de 5 anos, de 3, de 4, de 5, de 6, do que for, não é? Eles autodeterminam o que são. Um menino, por exemplo, que tem 4 irmãs e que até se identifica com as irmãs e de repente decide, não, também sou uma menina, não sou um rapaz. Está decidido, a partir daquele momento tem que ser tratado como se fosse uma menina. Mas isto não é tipo entregar a criança a si mesma, deixar de assumir responsabilidades em corrigi-la, em negar que em dizer que aquela percepção que ela tem naquele momento não é correta, está errada. Maria Helena, tem aqui uma pergunta no site do programa. O que é que essa senhora faria se tivesse um filho ou uma filha nessas condições? Primeiro, explicar-lhe-ia que o facto de ele sentir que é algo diferente daquilo que de facto é, precisava de ser tratado, amava, cuidava dele com todo o desvelo, como mãe, mas não alimentava uma fantasia que infelizmente se tem revelado trágica por esse mundo fora e tem levado a muitos suicídios já depois da mudança de sexo, entre aspas, porque ninguém muda de sexo, só se mudam as características físicas secundárias, porque ainda que um rapaz mude de sexo, seja qual for a idade, ele um dia, se tiver que ter cancro de próstata, ele vai tê-lo, porque não deixa de ser um homem de acordo com a sua biologia e com a genética. Portanto, muda as características físicas secundárias, mas nunca realmente o sexo. Era isso que eu faria. Muito bem. Eu vi aliás um comentário seu numa das suas publicações, que não há crianças, aliás, um comentário que fez uma publicação minha, tanto faz, não há crianças transexuais. E não há crianças transexuais. Aliás, a palavra transexual nem sequer é reconhecida pelo dicionário ainda. Estou quase a usar isso também, mas nem sequer é reconhecida. Mas à parte da palavra. Não há crianças transexuais. António, dizer isso é, lá está, isso é criar estereótipos. Isso é criar um estereótipo. Crianças são crianças. Crianças podem estar confusas quanto a muitas coisas. Quanto à sua sexualidade, quanto à sua identidade, quanto a serem um animal ou uma pessoa. Há casos desses. Mas há casos também de má formação, claro, não é? E depois, se os pais vão dizer à criança sente-se um cão, ok, filho, então és um cão, a partir de agora vais andar de coleira, vais fazer cocô à rua, vais comer comida de cão, já agora também, não é? Não, nós não podemos alimentar as fantasias das crianças a esse ponto. Se um dia, se eles continuarem a crescer, quando chegarem a adulto, eles continuarem a ter esse sentimento, como adultos eles vão ter que tomar decisões essas que claro que lhes vão ter consequências, não é? E que crianças são estas que o secretário de Estado diz querer proteger? Eu creio que numa notícia, acho que o número ronda as 200 crianças, não tenho a certeza. Mas qual é a população, quantas crianças temos na população portuguesa? Eu creio que são 200 crianças nestas condições, porque... Pois, exato, mas quantas crianças é que a população portuguesa, Portugal tem? Não faço a mínima ideia. Porque a minha pergunta é, em vez de se tratar essas crianças, que a lei agora proíbe que elas sejam tratadas, António, um psiquiatra ou um psicólogo nem sequer pode tentar levar aquelas crianças a identificarem-se com o sexo com o qual nasceram, porque fazer isso é uma violência, não sei se sabe, mas isso está estipulado também na lei. Já me foi dito que estão proibidos, pelo menos os psicólogos, não é? Exatamente. Agora imagina.
Isto é mesmo alimentar na criança o desejo por uma sexualidade que não é dela, não é inata. Pode haver muitos fatores que levem a criança a achar que é aquilo que não é. Muitos fatores. E eu digo-lhe um deles, e é gravíssimo, os pais abandonam cada vez mais os filhos à frente dos desenhos animados. Séries, filmes, essas coisas. Dá jeito, por favor, vejam os desenhos animados que estão a ser passados neste momento para crianças pequeninas. Que desenhos animados são esses? É bodas gays, é beijos entre homens, entre mulheres, é uma erotização precoce das crianças em quase todos os desenhos animados neste momento. Há uma série que dá no Panda, no canal Panda, que eu vi porque estava em casa de uns amigos que os filhos estavam a ver, em que todas as personagens têm pulseiras, bandoletes, roupa com a bandeira LGBT, e depois cada uma tem poderes. E sabe uma coisa? Há crianças de 4 e 5 anos a brincarem umas com as outras, a chamarem gays e lésbicas umas às outras porque têm poderes. E os pais estão atentos a isto? Maria Helena, há falta de perguntas sobre nesse sentido. Eu vou aqui servir um pouco digamos, de advogado do diabo, vá lá. Força. Depois metem a ciência nisto e dizem que cientificamente está provado que sim, senhora. Isso é tudo mentira, não há ciência nenhuma. A única coisa que eles usam para provar isso chama-se ciências sociais. Ciências sociais. Aliás, a grande mentora disto tudo, atualmente, não é? A Judith Butler, ela é professora de História, de Literatura e História Comparada, na Universidade em Berkeley, quer dizer. Ela nem sequer é cientista. Isto é sociologia pura. Não há nada científico. A ciência é aquilo que se pode provar, não é? Mediante experiências feitas em laboratório, correto? Isso é ciência. Estou certa? Deve ser. Pois, mas isso não existe em relação a este assunto. António, posso só fazer aqui uma... Pode e deve. Lembra-se do referencial de educação para a saúde? Não sei se os pais sabem que este referencial de educação para a saúde saiu no ano de 2017. E na página 73 do referencial, que nós inclusive já tínhamos falado, eu vou falar mais uma vez só para os pais perceberem o que é que foi posto em prática, porque nós já falávamos, eu já falo disto há 3 anos. 2017, 2018, 2019. Então, na página 73 do referencial, o que se lê é o seguinte: nos vários ambientes que a escola proporciona, os alunos experimentam a sua sexualidade. Quer seja nas suas brincadeiras, no estudo e nos namoros, mas também na relação com os docentes e trabalhadores da escola. Não lhe faz confusão esta parte? A mim faz. A sexualidade, está presente nas conversas, nos jogos, nas quesílias, mas também nos conhecimentos científicos. A educação para a sexualidade, para ter os resultados desejáveis, terá de dirigir-se à escola como um todo, penetrar em todos os seus ambientes. Ouça esta parte, António. Envolver todos os seus membros e aproveitar todos os momentos para, através de acontecimentos emocionais estruturados, construir modelos que promovam os valores e os direitos sexuais sobre os quais os jovens possam desenvolver a sua própria identidade e o respeito para com os outros. Tem algum comentário? E qual é, uma vez mais, servindo de advogado do diabo, qual é o problema de erotizarmos as crianças? Qual é o problema de erotizarmos as crianças? Olha, a Shulamit Firestone dizia que uma criança devidamente erotizada, uma criança que só pensa em sexo, é um instrumento muito fácil de ser manipulado e os próprios pais jamais terão mão nela. A questão é que o mundo está erotizado. Pois, mas compete aos pais protegerem os seus filhos, não é? O António certamente também concorda que uma criança aos 3 anos, na creche, 3, 4 anos, no caso daquela menina que nós vimos recentemente na TVI, naquele programa da Ana Leal, que os docentes daquela escola, em Lisboa, promovam que as crianças se dispam e tenham contactos sexuais. É uma pergunta, António. Eu sei que é o António que tem que me fazer perguntas. Não, eu também estou aqui, estamos a conversar, mas eu estou, como disse há bocadinho, estou a servir um pouco de levantar aqui algumas questões que volta e meia surgem quando há estas discussões também, surgem pela internet fora.
e que as pessoas trazem a ciência e trazem enfim, quer dizer, a questão da educação sexual, que de algum modo, digamos, alguma educação sexual também, digamos, faria jeito, visto que em casa alguns pais poderão mas então vamos a essa que faz jeito. Deixa-me só dizer mais uma coisa em relação ao referencial para a saúde. Na página, eu mencionei a página 73 naquilo que estive a ler, mas agora na página 74 tem aqui uma parte que diz assim: educação pré-escolar. Pré-escolar, António. Desconstruir os diferentes papéis socioculturais em função do sexo. Ora bem, aquilo que eles estão a dizer aqui é que ser homem e ser mulher são papéis socioculturais. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. É a cultura que faz com que as pessoas sejam uma coisa ou outra. Não sei se sabe, mas também é a cultura que obriga as mulheres a serem mães. Portanto, a cultura deve-lhes ter feito úteros, ovários, percebe? Isso tudo, pronto. Então eles querem desconstruir os diferentes papéis. Mas eu pergunto, eles querem desconstruir os que já existem há milhares de anos para impor papéis novos? Porquê? Não terá a ver também com o controle demográfico, que eles dizem que já há muita gente neste planeta? Provavelmente. Na verdade tem. Provavelmente. Agora, eu tenho algumas perguntas para o público, principalmente até mesmo para aquela pessoa que fez aquela pergunta acerca do que é que eu faria, não é? Mas agora, deixe-me, porque, digamos, essa pessoa voltou a comentar, voltou a fazer a lançar aqui uma questão. Diz, portanto, o comentário é o seguinte: essa senhora está a irritar-me, acha-se dona da verdade, e que eu saiba, e já sou um pouco antiga, nunca ouvi falar que uma criança demonstrasse desejo de ser um cão. Agora, casos de pessoas que nascem num corpo errado são mais que muitas. António, deixa-me agradecer o comentário ao ouvinte, porque é sempre bom termos aqui gente, tem que discordar. Aliás, quando se discorda até é bastante agradável, não é? Então eu gostaria de aconselhar a esse ouvinte que, por favor, procure no YouTube a Nanu, uma jovem de 20 anos que diz que é um gato preso no corpo de uma mulher. Como é que é? Percebeu-se mal logo aqui uma falha. Procura a Nanu, uma jovem de 20 anos que diz que é um gato preso no corpo de uma mulher e que a ideologia de género, os ideólogos de género dizem que é transespécie. Já agora também uma mulher trans, ou seja, um homem biológico, não é, que decidiu ser mulher, que sentia que era uma mulher presa no corpo de um homem, mas que depois decidiu que queria ser a primeira mulher trans-dragão do mundo, que é o Richard Hernandes. Está tudo na internet, é só procurar. E também tem o caso da mulher cão, que era um homem, fez operação de mudança de sexo e depois é um cão e é o próprio marido que a como é que se diz, que a domestica, como ela diz, que a ensina a fazer as habilidades. Uma coisa assim muito, muito louca, muito doente, porque as pessoas, quando têm estes problemas de disforia de género e quando têm estes problemas mentais, as pessoas precisam de ser realmente ajudadas, amadas, cuidadas e precisam de ser tratadas. Elas não precisam de ver a insanidade delas alimentada. Eu tenho algumas perguntas, António, tanto para essa senhora como para o António, independentemente de as estar a irritar. Vamos às perguntas. Nas avaliações de educação física, que têm parâmetros diferentes para rapazes e raparigas, eu estou até a socorrer-me daquilo que escreveu o meu amigo António Abreu, de Notícias Viriato, não é? Que é meu amigo pessoal. Um rapaz que transite para rapariga vai ser avaliado de acordo com a identidade de género à nascença ou com a sua identidade auto-atribuída. Percebeu a pergunta? Desculpe, estava aqui Nas avaliações de educação física, sim, que têm parâmetros diferentes para rapazes e raparigas, devido às características genéticas e biológicas de cada corpo, não é? Um rapaz que transite para rapariga, e veja o transito entre aspas, não é? Porque é transito porque se sente rapariga, não é? Vai ser avaliado de acordo com a identidade de género à nascença ou com a sua identidade auto-atribuída. Pergunta 2. Tem uma boa questão, não é? Nas aulas de biologia, o professor pode explicar as diferenças biológicas, genéticas e psicológicas entre homens e mulheres, ou será que é uma prática discriminatória para alunos que se identifiquem com outro sexo? Ou género, como está aqui, não é? Um rapaz que esteja em processo de transição social de género, que se identifique como rapariga, pode utilizar a casa de banho das raparigas? Ok, já sabemos que sim, o despacho
diz que sim. Nas escolas, não é? Para já. Exatamente. Aliás, deixa-me fazer aqui um parênteses. Para já esta questão é só nas escolas, Maria Helena, que você tem a perceber. É sim, isto para já é só nas escolas, mas vai se estender a todos os lugares. Escolas públicas. Já aconteceu lá fora. Escolas públicas e privadas. Públicas e privadas, é para todas. Para todas. Mais uma coisa, mais uma pergunta, por favor. Um rapaz de qualquer idade que se identifique como rapariga pode usar os balneários femininos mesmo tendo os órgãos sexuais masculinos? A resposta é sim. Tem uma série de boas perguntas, não é? Às quais eu não lhe sei dar uma resposta. Vá lá, como é que eu ia dizer agora aqui? Isto obviamente que quanto a mim, está a gerar já várias, digamos, complicações, não é? onde esta ideologia de género está a ser implementada e, como tal, é perfeitamente normal. Aliás, há dias eu até passou pelo Facebook um vídeo onde uma atleta, digamos, feminina, uma mulher, vá lá, se queixa desta questão, precisamente porque eu creio que há um transgénero, um homem que entretanto agora é mulher e que, portanto, pelas tais características masculinas, normalmente os homens têm mais força física. Exatamente. Que tem vencido várias provas e quer dizer, essa atleta está muito descontente com toda esta questão, não é? Temos um caso muito, muito próximo. Eu digo próximo porque, inclusive, a pessoa que agora diz que é uma mulher, não é? Ou que mudou as suas características físicas secundárias, não é? A Tiffany, na verdade é o Rodrigo, e jogou, inclusive jogou vôlei aqui nos Moris, cá em Portugal. Como o homem nunca se ingrou na carreira, nunca saiu daquele registro mediano, e então, recentemente, aos 30 e tal anos, decidiu, que sentia uma mulher presa no corpo de um homem, fez lá a tal redesignação sexual, não é? E foi autorizada a competir na Liga Feminina de Vôlei no Brasil. E a Ana Paula, que é uma jogadora que já ganhou várias medalhas de ouro pelo Brasil, não é? Pela equipa de vôlei do Brasil nos Jogos Olímpicos e tudo, ela escreveu uma carta aberta como é que se diz, à Federação de Vôlei, a dizer que aquilo que não é justo. Não é justo. As mulheres lutaram tanto para terem lugar no desporto, não é? E de repente temos um homem com 1,90 m de altura e 90 e tal quilos, que realmente parece, mas só quando não salta, porque quando ele está lá em cima da rede, com aquela, e se vê a anatomia física dele, é claramente um homem. E tem um homem ali a destruir completamente as mulheres. E elas perdem jogos porque realmente ele, quando vai lá acima e arrebata a bola, aquilo não há como segurar, não é? E recentemente houve uma grande polémica porque o treinador da outra equipa, que jogava contra a equipa do Rodrigo, o / Tiffany, não é? Teve um momento de desespero e gritou: pô, é um homem, cara, é um homem. E a comunicação social do movimento LGBT caíram-lhe todos em cima do treinador, ele teve que se retratar por ter dito aquilo. Mas é engraçado porque os médicos que antes haviam afirmado que o Rodrigo, agora Tiffany, podia jogar na competição feminina, depois deste episódio, vieram dizer que ele continua realmente a ser biologicamente um homem. E agora? E agora? E agora, o que é que antevê tudo isto? O que é que lhe vai na alma, Maria Helena, para, enfim, quando estas questões começam efetivamente agora, até no nosso cantinho à beira-mar plantado, não é? Quando estas coisas efetivamente ganham corpo falado. O que é que vai ser? O que é que vai ser tudo isto, não é? Olha, o que é que vai ser tudo isto é assim: se os pais não lutarem pelos seus filhos e não protegerem os seus filhos desta loucura, nós vamos ter muitos casos como aquele que aconteceu naquela escola em Lisboa, não é? Como o que aconteceu na escola do Estoril, em que crianças de 8 anos foram levadas para ver uma peça ao CCB em que se simulavam atos sexuais entre dois homens, entre duas mulheres, entre homem e mulher, e no fim se davam beijos de língua à frente de crianças de 8 anos, levadas pela escola ao CCB. Vai haver casos de professores, como, lembra-se, António, na nossa primeira entrevista, quando aquela avó entrou no programa, sim. E disse que o professor que tinha dito ao netinho dela de 8 anos
que ele tinha nascido rapaz, mas que não havia problema, se ele quisesse, podia ser uma menina quando quisesse. Lembra-se disso? Sim, sim. O que é que se pretende com isto? Quem são estas pessoas que estão nas escolas a destruir a percepção das crianças, a confundi-las? António, no Reino Unido subiu para 4.000% o número de crianças confusas quanto à sua sexualidade, e está a haver tipo um número alarmante de crianças que querem mudar de sexo e que desobedecem aos pais. E mais, pais que não permitam que os seus filhos se vistam com roupa do sexo diferente daquela com que nasceram, podem perder a posse e guarda dos seus filhos. A lei não está para os pais, a lei está para tirar completamente aos pais qualquer direito que os pais possam ter sobre os seus filhos. Aí é que vem o perigo, mas ouça, esta ouvinte escreveu-me agora: escusa de me fazer perguntas porque vou fechar o rádio, boa noite. Foi-se embora. Não quero mas ouvir. Isto é o normal, porque eles não suportam as perguntas que têm lógica. Não quero ouvir a nossa conversa. Perguntas coerentes. Deixe-me só aqui e é bem provável que muita gente tenha feito como ela. Sim, é provável, mas também é provável que haja muitos a acordar, e eu dou graças a Deus por isso também. Então, o António, no dia 28/8/2018, foi o ano passado, a revista Visão online dava a seguinte notícia. Isto é para as pessoas perceberem o que é que vem aí, porque eles não vão parar por aqui. Quem são eles, Maria Helena? Eles, este braço armado, que neste caso está mais situado à esquerda, mas que a direitinha também, pelos vistos, não se manifesta. A minha mãe costumava dizer: quem cala consente. A sua direita? A minha? Não. Eu digo-lhe sinceramente, eu não vejo, se aparecer um partido à esquerda a denunciar esta loucura, eu não tenho problemas nenhums em votar à esquerda. Mas até a Assunção Cristas não diz nada sobre isto, não é? Pois, sabe que o Adolfo Mesquita está lá, não é? Agora parece que não está, mas está. É ele o presidente da campanha do CDS. Claro. É bom não esquecer isso, está bem? Só uma coisa. Veja até que ponto é que pode ir a loucura, porque eu acho que os ouvintes, espectadores é na televisão, nós não temos tempo de antena na televisão. Noticiou então na revista Visão, no dia 28/8, o seguinte: o guia do Healthline para sexo seguro destinado à comunidade LGBTQIA, daqui a pouco não temos letras no abecedário, está a dar que falar. Em causa está a expressão alternativa front hole, isso mesmo, buraco da frente, para quem não se identificar com vagina. O Healthline explica que a comunidade LGBTQ não se sente representada nos materiais existentes destinados à educação sexual, onde desnecessariamente se refere partes femininas e partes masculinas, e sexo com homens e sexo com mulheres, excluindo aqueles que se identificam como binários. A noção de que o pénis é exclusivamente uma parte do corpo masculino e a vulva exclusivamente uma parte do corpo feminino é incorreta. Com essa teoria em mente, sempre que no guia se fala de vagina, fala-se então em buraco da frente. Onde é que está isso escrito, Maria? Revista Visão, do dia 28/8/2018, online. Ok. Maria Helena, nós, como mais uma vez, nós não combinamos bem quanto tempo é que podia estar connosco, mas eu não sei se na segunda parte pode estar mais alguns instantes. Posso, sim, senhor. Estar o tempo que for preciso. É que muito rapidamente, eu tenho aqui o ouvinte António, ele queria dizer qualquer coisa, porque depois voltava a entrar na segunda parte. António, muito rapidamente, só tenho 2 minutos. Boa noite, está bom? Eu sei que sem ser António é muito rápido mesmo. Boa noite, Maria Helena Costa. Agora está a ouvi-lo também. Boa noite, Maria Helena Costa. Boa noite. Boa noite, é a segunda vez, é um prazer revê-la cá novamente nos estudos da Santiago. Só uma pequena observação nesta primeira parte. Tenho 1 minuto. É muito rápido. A senhora, quando esteve aí na primeira parte, já foi contestada precisamente por essa ouvinte que disse que desligou o rádio. Eu só pergunto a essa senhora: que coragem e pessoa, que estudos e que vocação tem ela para não ter, ou seja, para ter a vergonha de não dar a cara na Rádio Santiago, de não vir diretamente e andar com o Facebook. Por amor de Deus, que tenha vergonha na lata, que
vê a cara que fica... António, eu preferia que não fosses por aí. Eu tenho que respeitar as opiniões de toda a gente, mesmo aqueles que desligam a rádio, para mim. Mas eu, quando entro na Rádio Santiago, eu entro e apresento-me e apresentar o meu nome. Eu percebo... E a imprensa, senhor, assim, não é cá por mensagens. Eu entro na segunda parte. Ok, muito bem. António, eu percebo a sua ideia, mas eu respeito toda a gente, mesmo aqueles que discordam. É a minha obrigação respeitar as pessoas e, aliás, só com esse respeito e com, digamos, com o debate mesmo das pessoas que discordam, obviamente, que nós vamos avante, não é? Maria Helena, boa noite mais uma vez. Boa noite. Para quem não está, Maria Helena, muito familiarizado com estas questões, o que é que vem, afinal de contas, a ser isto da ideologia de género, ainda por cima nas escolas, não é? Então, é uma... A Maria Helena tem um... É uma ideologia, como o próprio nome indica, não é? E uma ideologia normalmente é descrita como alguém que se vê ao espelho da imagem, é-lhes devolvida de pernas para o ar, não é? Portanto, é algo que não é real. E ela está a ser imposta na escola, como já falámos, e a ideologia de género é qualquer coisa de muito, muito mal para as nossas crianças, porque elas não têm capacidade, não têm maturidade para serem confrontadas com questões sexuais desde tão cedo. Elas não têm capacidade para terem apetites sexuais e serem despertadas para os apetites sexuais a partir dos 3 anos de idade. Este despacho que saiu agora, eu não sei se já o leu, mas na parte inicial o Sr. Secretário de Estado, o Sr. João Costa, que mente com quantos dentes tem na boca, ele escreveu lá alguns casos de violência na escola devido à criança que se identifica como sendo de um género que não é. Mas a grande verdade, António, é que esses casos pungentes anestesiam as pessoas que os leem de facto. E essas pessoas não percebem que a maior violência que está a ser cometida contra as crianças é realmente esta lei hedionda que impõe a ideologia de género na escola e que alicia, porque esta lei, este ensino ideológico de género alicia as crianças a experimentar todas as formas de sexualidade que entendam e a mudar de sexo caso se identifiquem com outro que não aquele com o qual nasceram. António, há pais que estão a criar rapazes com meninas porque queriam muito uma menina e não foi isso que tiveram. E eu conheço um caso desde os meus tempos de miúda. E mães modernaças, como uma no Porto, que estão a confundir a cabeça dos seus filhos vestindo-os um dia de menino, outro dia de menina, e assim sucessivamente. E neste caso que eu conheço, nessa tal escola do Porto, esse menino sempre sofreu bullying na escola, como deve ser evidente, não é? Uma criança que um dia vai vestida de menino, outro dia vai vestida de menino, não é? Certamente vai haver alguma retaliação da parte dos colegas, digo eu. E agora, esse menino quer mudar de sexo. A culpa é do menino, António. É porque o menino sempre sentiu que era de outro género, ou foi a mãe que promoveu nele uma confusão tamanha que a própria criança não sabia quem era? Eu vou aqui servir outra vez de advogado do diabo. E por que não o menino, efetivamente, pensar assim e vir dele próprio? Porque, infelizmente, naquele caso, o facto dela o vestir um dia de menino e outro dia de menina é o suficiente para confundir a mente de qualquer criança, isto dito por psicólogos e psiquiatras da área da pediatria. Portanto, não sou eu que o afirmo, são os psicólogos que realmente trabalham com crianças e sabem disso. Uma criança precisa de ter, como é que se diz, ela precisa ter coisas firmes nas quais confia. Aquela menina, por exemplo, daquela ficha de avaliação da escola da Zurva, lembra-se, António? Sim. Aquela menina de 5 anos disse que os meninos preferem brincar com outros brinquedos e que o rosa fica melhor às meninas do que aos meninos. E a educadora avaliou-a e disse que ela que não entendia ainda o que era a igualdade do género. O que é isto? Aquela criança não pode expressar aquilo que ela própria percebe e vê no comportamento dos colegas? Os pais daquela criança deram-me aquela ficha para eu tornar pública. Eu tornei a ficha pública escondendo, no caso, o nome da menina, a identidade da menina, e o dia do nascimento. Só publiquei o ano para as pessoas perceberem
que a menina tinha 5 anos. E sabe que, passado 2 dias de eu publicar a ficha, ela tornou-se viral na internet e os pais foram chamados à escola, em Azurva, pela diretora, foram ameaçados. A diretora disse que eles tinham cometido um crime ao tornarem pública a ficha de avaliação da filha, porque, segundo a diretora, tinham exposto a criança, quando a criança não foi exposta, porque não havia, os dados dela não estavam na ficha. E ameaçaram os pais com a CPCJ e o Ministério Público. E eu tenho comigo, não torno público porque os pais me pediram, mas eu tenho comigo a ata da reunião em que é claramente dito que foi o Ministério Público que mandou apresentar a queixa à CPCJ. Marilena, nós podemos regressar já a essa questão. Entretanto, tem aqui um ouvinte já há alguns instantes em linha. Boa noite. Boa noite. Faz favor, dizer. Queria dar as boas noites também à Maria Helena e os meus parabéns, porque sinceramente eu tenho visto na TV, na comunicação social, com muita preocupação todas estas mudanças, não é? E concordo plenamente com o que tem dito. É assim, é fantástico, não é? Porque há uma censura muito grande. Não há televisão nenhuma que convide uma pessoa que diga ao contrário deles. Ou seja, tudo o que é contra estas novas leis, o que eu chamo de uma palhaçada autêntica contra a humanidade, e não só, são pura e simplesmente censurados, tal e qual como eram antigamente outras coisas. As pessoas são censuradas, ninguém pode vir à televisão e criticar um homossexual, ou criticar uma lésbica, ou criticar seja o que for, porque não é admitido. Assim, quem é censurado agora é o lado oposto. Ou seja, há muita gente que ocupa agora lugares, cargos, não é? Que acham por bem de impor as suas regras. E é isso que eu acho que está a acontecer, e a Maria Helena está a dar aqui uma grande lição de facto. Porque isto são tantas questões, mas não só relativamente a esta nova lei que surgiu agora, mas sim a muitas outras coisas. Qual é o papel de uma mulher, qual é o papel de uma mãe, qual é o papel de uma criança, qual é o papel de uma família. E isto tudo só vem ainda baralhar mais a panela da sopa que já estava a ferver há muito tempo. Boa comparação. Não sei se tem, entretanto, familiares, crianças na escola que já tenham reportado alguma questão relacionada com este problema? Não, é assim, okay. Por enquanto ainda não, mas é assim, todas as coisas que o governo, ou alguém que se esconde por trás do governo, que acha justo impor, mais cedo ou mais tarde tem-se visto que é imposto, ou seja, à força de dizer que é normal, a coisa vai sendo imposta. Vejam que uma coisa que não tem nada a ver, mas isto é só um exemplo. No Reino Unido foram a votos 2 vezes para que ganhe o Brexit. Ou seja, aqui foi igual. Lembra-se quando houve aqui a lei antes de sair a lei do aborto voluntário, foi 2 vezes a votos, a referendo. Ou seja, se não fosse votado sim, teriam ido 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Assim, não tem lógica nenhuma. Muito bem. Ganha sempre o que eles querem, não é? Helena, não sei se quer comentar alguma coisa. Não, esse senhor está coberto de razão naquilo que está a dizer, porque na verdade esta ideologia só pode ser mesmo imposta à força. Ela jamais iria a referendo, porque a partir do momento que os portugueses percebessem o que é que estava encoberto por trás das palavras bonitas da inclusão e da tolerância e da igualdade e tal, esta lei jamais andaria para a frente neste país. E aconteceu isso em todos os países onde ela já foi imposta, tal e qual como cá, e posso dizer que já há 5 países que já conseguiram retirá-la das escolas. Que países são esses agora? Diga? Que países são esses agora? Hungria, Polónia, Roménia, Brasil e Peru.
E posso dizer também que a nossa comunicação social, infelizmente, não mostra que em Espanha há marchas com milhares de pessoas a pedir a retirada da ideologia de género das escolas, e que na Argentina há marchas com milhares de pessoas a pedir a retirada da ideologia de género das escolas, e que o mundo está a acordar para este flagelo, e que realmente os únicos países onde esta ideologia não entra de maneira nenhuma são os países que já tiveram ditaduras comunistas, porque elas percebem claramente na imposição da lei aqueles tiques de totalitarismo e de pensamento único. Não sei se quer dizer mais uma coisa, ouvinte. Não, é assim, eu acho que há muita coisa a dizer, não é? Há muita coisa a dizer, eu acho que há muita coisa por dizer, mas o que realmente importa aqui para finalizar é que, de facto, de tanto bater na tecla que é normal, uns certos senhores que hoje em dia mandam alguma coisa, impõem coisas que ao fim de algum tempo já sabem que vai ser adotado, mesmo pelas pessoas mais incrédulas, mais antigas, que tinham uma noção completamente diferente. Aos poucos e poucos, porque não têm convicção própria, são levadas para estas coisas a aceitarem que seja uma naturalidade. E não é, longe disso, não é assim, esta lei vai passar, a seguir a esta vão vir outras, e de facto isto só terminará quando houver uma barragem muito grande a isto tudo, ou seja, um acontecimento tão grave que isto tudo retorne novamente à normalidade, caso o que não está a acontecer agora, só estamos a andar tudo para um lado, não é? Muito obrigado, boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Maria Helena, não sei Então, se António, lhe apraz registrar mais alguma coisa. Estávamos ainda a falar sobre aquela questão que a Maria Helena estava a contar-nos. Sim, daquela mãe que vestia o menino um dia de menino, outro dia de menina, não era? Pronto, isso dito por psicólogos, pessoas que trabalham com crianças na área da pedopsicologia, realmente isso confunde as crianças. Eles ficam... estávamos a falar já da ficha daquela criança da Escola da Zurô. Foi isso, não foi? Exatamente. Pronto, os pais foram ameaçados, ficaram cheios de medo, não é? Porque serem ameaçados com a CPCJ porque tornaram pública uma ficha de avaliação da filha, não é? E a pergunta que fica é: porquê que a escola teve essa reação? É porque a ficha tinha lá alguma coisa que realmente não convinha à escola que se tornasse público, ou não? Não, às vezes até ficamos em dúvida, estamos em democracia, porque parece que não quer que se saiba disto. Não estamos em democracia, António. Não estamos em democracia. Nunca estivemos, pelos vistos, não é? Pois, pelos vistos não é? As crianças estão a ser cobaias do Estado. Os pais têm que perceber isto muito rapidamente. Elas estão a ser cobaias do Estado e dos próprios progenitores. Mas o Estado somos todos nós, não é? É o que soube dizer. Mas infelizmente, António, eu sei disso, o António sabe disso, mas a maior parte do nosso povo, por muito que me custe dizer isto, eu acho que continua a acreditar que nós que vivemos tipo numa monarquia em que o rei é que manda e o Estado é como se fosse o rei e ele é que manda. Porque o Estado, na vez de estar a serviço dos portugues... Mas a quem é que interessa? Os portugueses é que estão a toque de caixa do Estado, nem é serviço, é toque de caixa. A quem é que interessa? À extrema-esquerda. À extrema-esquerda. Quem é a extrema-esquerda? Quem é a extrema-esquerda? Impor um pensamento totalitário. Bloco de esquerda e similares, o PS está nas mãos deles por causa da geringonça, não é? Quem faz um acordo político para reinar com partidos que não têm nada a ver, supostamente, uns com os outros, depois tem que se sujeitar a tudo aquilo que quer. E claramente o Bloco de Esquerda é o braço armado na imposição da ideologia de género. Aliás, há uma imagem, é só procurar no Google, não é? Uma imagem da Mariana ou da Joana, elas são muito iguais, eu nunca sei qual é delas, a pugnar pela autodeterminação de género não tem idade. António, diga-me uma coisa. Se uma criança, eu tenho um filho com 5 anos, imagina, 3, 4, 5, 6, o que for, e ele diz-me assim: hoje não quero dormir. E eu não o deito, é? Boa e se ele me disser assim: olha, hoje não quero comer, não lhe dou de comer? E se ele me disser assim: olha, eu vou ali e eu hoje vou dormir, sei lá, na pocilga do porco, deixo ir? Então porquê é que quando ele me diz eu sinto-me uma menina, eu vou dizer: pronto filho, então és uma menina desde que nasceste? António, o que é que se passa? Como é que uma criança autodetermina o seu nome? Eu convidei a si para me explicar o que é que se passa.
passa-se que isto é uma lavagem cerebral à escala global. Mas, ó Maria Helena, vamos lá ver uma coisa aqui. Vamos tentar aprofundar mais um pouco a questão. À escala global, certo? Para que uma mensagem passe é preciso dinheiro, muito dinheiro. Ui, é o que não lhes falta, já viu? De onde é que vem esse... LGBT. António, conhece alguma marca que não tenha feito apologia LGBT deste mês, tirando a Nivea? Não sabia que a Nivea não estava de fora. A Nivea disse que não tinha creme para homossexuais, mas sim para pessoas. Ok, tudo bem, então uma rima não devia. Mas de onde é que vem, digamos, esta agenda, vá lá? Quem é que está por trás disto? Quem é que está no topo da pirâmide disto? Ora bem, Nova Ordem Mundial, Jorge Soros, Rockefellers, os do costume. Com que intenção? E não é teoria da conspiração, não é? Com que intenção? Subverter claramente a humanidade e dominá-la. E também controlar um bocadinho o crescimento demográfico, porque segundo eles parece que há gente a mais e planeta a menos. É engraçado que eu viajo pelo nosso país, António, eu tenho viajado agora muito estes dias de férias, do sul até ao norte, já estive lá no sul e agora estou aqui no norte, e é engraçado, eu vejo tanta área desabitada, António, que dava para ter tanta gente. Mas pronto, mas eles dizem que há muitas pessoas, então é preciso controlar o crescimento demográfico. E desta forma, erotizando as crianças. Controla-se, porque se muda claramente a sexualidade das crianças, ninguém quer ter filhos, ninguém quer ter responsabilidades, não é? Agora o bacanal ou as orgias chamam-se poliamor. Temos professores em universidades a dar aulas de pós-pornografias, teorias e práticas. Eu pergunto para quê, não é? Para erotizar as crianças, claro. E claramente, António, não há crianças trans, António, não há. Crianças são crianças. Há crianças confusas que precisam de amor, apoio, correção e tratamento. E os pais estão-se a admitir, de corrigir, de ir procurar apoio e tratamento quando os filhos têm realmente problemas psicológicos. Ora, eu creio que tenho o telefone alguém em linha. Boa noite. Boa noite, António. António, então, está bom, desde há bocado. Sempre ótimo, sempre rijo, sempre simpático, sempre alegre. Comigo não há mais disposições. Nunca sério. E então, diga coisas. Posso? Pode e deve. Então é assim, está-me a ouvir, Dona Maria Helena? Estou, Sr. António. Boa noite. António, só por favor. Sim, senhora. Então, assim, a senhora acabou aí por dizer agora mesmo, e foi até o que me levou a entrar, porque senão até nem iria entrar nessa segunda parte. Mas agora alertou-me uma coisa. A senhora acabou por dizer agora que os professores, e as professoras neste caso, os professores no geral, estão a ter formação ou a dar formações acerca dessa ideologia, portanto, do género, da sexualidade. Exatamente. Exatamente. Eu pergunto uma coisa. Aonde é que esses professores tiram a formação, se é que a tiram, para depois divulgarem a formação que têm? Sabe-me dizer aonde? Sei, sim, senhor. Em cursos de formação promovidos pelo Estado neste momento, em que professores como, por exemplo, o Daniel Cardoso, aquele rapaz que apareceu no Prós e Contras a dizer que era violência e obrigar as crianças a dar um beijo nos avós. Eu sei que é, perfeitamente. Pronto, ele, além de dar aulas nas universidades portanto, a combater as monogamias consensuais, sim, e a apelar ao poliamor, ele também dá depois palestras, não é? Ele e outros. Sim, e cursos para professores ensinarem às crianças nas escolas que não nasceram meninos nem meninas, blá 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 blá, aquilo que estivemos a falar aqui até agora. E os professores são obrigados, mediante os referenciais que recebem, com instruções para aplicarem os ensinos na escola, a dar a matéria que o Estado determina que eles deem. E eles são obrigados pelo Ministério da Educação. Exatamente. Pronto, agora outra pergunta. Depois que me decido a fazer. Outra pergunta. Será que esses professores, ou seja, o que nas escolas a fazer esta prática de sexualidade perante os meninos, e alguns até já nem são meninos, são adolescentes, certo? Portanto, mais para criancitas,
Será que esses professores, ao darem isso, têm informação suficiente também, o que eu duvido, para darem geografia, história, matemática, tudo e mais alguma coisa, ciências geográficas naturais, mas será que têm? Ou a qualidade deles é só o mesmo feito? Olha, eu soube que recentemente foram retiradas 2 horas a história por semana, exatamente para a disciplina de Educação para a Cidadania. Eu estou a par disso e por isso é que não estou a par esta questão. Pois, exatamente. É que sabe que não... É assim, a minha pergunta é, acha que quando alguém pode autodeterminar aquilo que é, depois se pode ensinar biologia e explicar o que é um homem e o que é uma mulher biologicamente e geneticamente? Eu estou como ouvinte anterior e vou usar o termo que ele, porque é mesmo assim, Sr. António não leva mal, é uma pura palhaçada. Acredito que é. E é a minha maneira de ver, e é o termo que eu uso, é uma palhaçada. Porque nos tempos idos, precisamente no meu, aprendi-se mais alguma coisa, podem-me dizer que agora os tempos são novos, por amor de Deus. Tudo vem com o seu tempo e a sexualidade é muito boa, todos sabemos, mas é preciso atingir a idade para a praticar. Não é na escola. Na escola há outras causas para serem ensinadas. Ou deveria ser assim. E esses professores que fazem essa, como é que é de dizer, que ensinam essa aprendizagem, ou tentam incutir essa aprendizagem a esses meninos, será que eles não são algo mais e até que lhes interessa por eles próprios praticarem esse ato? Ou essa disciplina? Olha, infelizmente, eu acredito que há alguns que possivelmente sim, mas também sei que, por exemplo, em Madrid, em Espanha, professores que se recusem a ensinar de acordo com aquilo que o Estado determina podem ser multados. Se persistirem, são processados. Exatamente. e caso se recusem terminantemente a fazê-lo, podem ser inclusive presos. Exatamente. Eu sou a par disso mais ou menos, porque eu sou uma pessoa que leio muito e adoro ler e estou vagamente informado dessas situações. A minha filha, quando andou na escola, cá na Póvoa, ela fazia educação... O senhor é da Póvoa? Eu sou. Eu também moro na Póvoa. Como? Eu também moro na Póvoa e vou fazer uma palestra daqui por algum tempo aí na Póvoa. Então depois falamos. Tá. Da Póvoa do Brasil, com todo o gosto. António sabe que é verdade. É assim, a minha filha, quando andou, tinha ela 15, 16 anos, ela tinha a educação física, não é? É obrigatória, uma disciplina obrigatória. Uhum. Um dia, a minha filha, já adolescente, com muito inteligente que é, posso afirmar que é muito inteligente, um dia chegou na casa e disse: papai, tu vais-me desculpar, mas eu não vou mais fazer aquela disciplina que é a educação física. Eu perguntei-lhe: Bárbara, porquê? Porque aí na disciplina é isto, assim, sei lá, professores que vão para as audiências com nós, vêm-nos a vestir, apalpam-nos tudo e mais alguma coisa, nós vamos vestir, nós vestimos, eles estão ao nosso lado, nós vamos tomar banho, eles estão ao nosso lado, mas pai, eu não gosto disto e não vou praticar. E eu fui à escola no dia seguinte, pura e simplesmente pedi uma reunião com o Conselho Diretivo da escola, acederam a essa reunião e disse lá alta vontade: meus senhores, ficam a saber e ai de vocês de me castigarem a minha filha, porque então o caso fica bicudo. A minha filha, a partir da manhã para a frente, está proibida por mim de praticar a disciplina de educação física. E sabe o que é que eles me disseram? Senhor, tem toda a autonomia para isso. E depois tivemos uma conversa mais vaga, mas eu expliquei o porquê. Sabe como disse o Conselho Diretivo? Desconheciam a situação. Porquê? Porque nunca tinha havido, ou eles me estavam a ocultar, nunca tinha havido uma reclamação de nenhum nos pais, ou se houve, nenhum pais que foram lá lamentar. Está a entender? E isto é absurdo. Raparigas com 15, 16, 17 anos que fazem, são umas moças autênticas, são umas adolescentes autênticas, são grupinhos já bonitos, são umas mulheres, praticamente, não é? É mesmo assim. E estar ali assim um professor ou dois, a vê-las vestir, a vê-las tomar banho, a vê-las vestir, mas por amor de Deus, isto é ridículo. É mais... Eu não admito isso. A mim não me cabe no meu cérebro.
Eu, quando falei na primeira parte, recebi uma mensagem que me dizia assim: António, essa senhora que manda as mensagens no Facebook, possivelmente manda as mensagens para o Facebook porque possivelmente não terá nenhuma filha adolescente, porque se tivesse, certeza absoluta que reagiria de outra maneira. Eu até posso concordar com isso. Porque vamos ver uma coisa, estes rapazes que se intutilam, ou seja, que se, como é que é dizer, têm a preferência desses rapazes para ser meninas, não é? Com 14, 15, 16 anos, e agora a lei permite que eles vão tomar banho para as casas das meninas e tudo mais, certo? São raparigas como estão um bocado de 15, 14, 15, 16 anos. O que é que pode acontecer, a Dona Maria Helena? Tanta coisa. Exatamente. A começar por abuso sexual. Pessoas não atingem. Eu, se andasse, eu digo muito francamente, Dona Maria Helena, se andasse hoje na escola, um dos rapazes que tinha a cabeça e o cérebro a ferver, dizer assim, eu sou uma menina e eu quero ir tomar banho junto com as meninas, acredite, porque hoje eles têm maturidade para isso. Está a entender? E depois pode acontecer. Esses pais dessas meninas, um dia, por um acaso, algumas dessas... António, você é um malicioso. Não é nada disso. Não é nada disso que eles querem. Eles querem defender a autodeterminação de identidade de género, António. Querem defender a expressão do género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. Está bem. Então, você está a duvidar. Você está a duvidar dos governantes, António. Não estou a duvidar. Como? De quem? Você está a duvidar da gente que fez este despacho, meu amigo. O que é que nós vemos nos governantes? O que é que nós vemos nos governantes? Não vamos brincar. O que é que você vê nos governantes, nos professores, nos catedráticos e tudo mais alguma coisa? Mas estou parvo com isto tudo, pá. Eu estou parvo. A nossa convidada Maria Helena interrompeu as férias para estar aqui connosco, já viu? Pronto, e fez muito bem. Para estarmos aqui precisamente a debater isto, é porque isto nos preocupa, é porque isto me preocupa a mim, preocupa assim, preocupa a ela, mas já perdi uma ouvinte que se foi embora, que me disse que não estava interessada em ouvir isto. Nem faz falta, porque se fosse uma ouvinte da Rádio Santiago, como deve ter, dava a cara. Volto-lhe a dizer o mesmo. Eu dou a minha cara, não tem problema nenhum, seja onde for. A entender? As pessoas têm que ter a noção que quando entram num programa de rádio, identificam-se primeiramente mito, é saudável e é educação. As pessoas têm que ter a noção de que nos estão a tramar. Está a perceber? Com isto e com outras coisas, sabe, António? Porque de certeza absoluta, essa pessoa que mandou essa mensagem, seja ele quem for, eu estou marimbando para que seja, olha, professor não é porque sou professor, professores somos nós todos, doutores somos nós todos, cada um daquilo que executa. Eu sou motorista, sou doutor motorista, amigo, está a entender? E tenho todo o orgulho em ser doutor motorista. E tenho mais capacidade, posso lhe garantir, porque esses doutores todos estão aí assim formados, são formados alguns até ao domingo, ao fim de semana, está a entender? Para que não têm moral, não têm classe, não têm... Mas estamos a desviar um bocadinho do assunto. Para concluir o seu raciocínio então, António. Daqui a dias vamos ver assim, as aulas vão começar, muito brevemente. Daqui a dias vamos ouvir o seguinte: professor, o que for, o educador, tudo mais, violou ou apalpou a menina de 5, 6, 7, 8 anos, tudo mais. Não vai levar muito tempo. Já há casos e foram mandados para casa com, como é que é, com liberdade condicional. Eles estão mandados para casa, mas não perdem o vício, porque o vício está-lhes a cabeça. Eu sei que não. Exatamente, adianta muito mandar-nos para casa. Era cortar-lhes era o pescoço, acabou de ver, morreu o bicho, acabou de ver. Não é pronto, agora vamos acusar discursos. Não, a culpa não é das pessoas. Depois a culpa, vá lá. Já nos estamos a desviar um bocado, digamos, do tema, do assunto essencial. Daremos espaço a outras pessoas. Conclua. Dona Maria Helena, diga-me quando é que vai ser a sua conferência, que eu com todo o gosto, se puder, irei lá ir. E aonde é na Póvoa, está bom? Em princípio será na Biblioteca Municipal. Adoro. E quero ver se em outubro, que eu em setembro tenho o mês todo ocupado já não consigo fazê-lo em setembro, mas em outubro em princípio vai ser. Vou falar com o Dr. Diamantino, Luís Diamantino, para ver se ele me cede a biblioteca em outubro. O da cultura, eu sei. Eu conheço perfeitamente. Pronto, então eu irei passar para a biblioteca para saber qual é a data e com todo o gosto eu vou lá conhecer a senhora. Um abraço e continuação do bom programa, está bom? E depois boas férias, Dona Maria Helena. Obrigado.
Igualmente para si, António. Bom fim de semana. Igualmente. Falamos no programa de hoje sobre a ideologia de género, a convidada Maria Helena. Temos aí mais uma chamada telefónica. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Sandra. Sandra. Boa noite. Sandra, está boa? Olá, tudo bem? Novidades? Eu apanhei o programa ao meio, estou mesmo a chegar a casa e estava a ouvir o Sr. António Maia a falar. Está a ouvir, Maria Helena? Estou a ouvir. Muito bem. Sandra, e então? Olá, boa noite, Sandra. Olá, boa noite. Eu não sei qual é o debate deste programa, eu agora que estava a ouvir o António Maia e estava a ouvir por causa da educação física, de haver nas escolas. Pronto, só apanhei a partir daí. Não sei se é... É pena porque estamos aqui a discutir sobre a ideologia de género. Pois, só apanhei a meio, mas não consegui perceber muito bem. Mas hoje o tema é debatido aqui, eu explico-me lá, António, a ver se me consigo integrar aqui neste. O tema hoje é sobre, digamos, o despacho que já saiu há uma semana atrás e que, digamos assim, dito assim por alto, dita as regras que as escolas deverão observar relativamente ao direito à autodeterminação da identidade de género, expressão de género, direito à proteção das características sexuais de cada pessoa, aliás. Em suma, digamos que daqui para a frente vai ser, digamos, posto em marcha essa questão de os rapazes, se quiserem, podem ir à Casa de Leite das Raparigas, se acharem que se sentem, digamos, com um género que não corresponde ao que nasceram e vice-versa, não é? Pois é, assim, esse tema, eu não acho isso correto, não é? Mas assim, nós adultos, quando vamos para fora e as casas de banho das mulheres estão em fila, vamos aos homens. Mas não entra lá com um homem, pois não? É isso que eu ia dizer. Assim, não é o meu caso, porque eu não vou, atenção, que eu sou contra isso. Se há a casa de banho de mulheres e a casa de banho de homens, acho que deve ser respeitado. Não é isso. Eu só estou a dizer que não acho correto isso, percebe? Como também não acho correto, é assim, eu tenho 2 meninas e se neste momento me dissessem, olha, vai haver aulas de educação física, mas os rapazes vão ter que tomar banho onde as meninas tomam banho, acabou, as minhas filhas automaticamente nunca mais fazer educação física. Então pronto, prepare-se porque o despacho que saiu é exatamente nesse sentido. Pois, mas connosco não funciona assim porque nós pais revoltamos e não acontece. Não acontece. Agora, se realmente é isso assim, acho muito incorreto. Sandra, assim que puder, leia o despacho que saiu no dia 16. Está bem? Vou ver. Leia porque é muito grave. E eu estou contra esta loucura. Porque isto é uma loucura. Um rapaz autodeterminar que é do sexo com o qual não nasceu e poder tomar banho junto com as meninas com o corpo com o qual nasceu, isto pode dar origem a coisas muito graves, como tem dado já lá fora, não é? Nos países onde isto já foi imposto há mais tempo, não é? Claro, fazemos uma e os pais têm que proteger os seus filhos. Por isso é que nós estamos a fazer este programa. A ideia que me surge, sensibilizar os pais para aquilo que se está a passar. A ideia que me surge é assim um bocado, digamos, vá lá, falando de uma forma à mesa de um café, dá a sensação que este despacho e esta lei que já é do ano passado é um pouco tudo a molho e fé em Deus. Não, é a erotização precoce, António, até hoje havia pessoas com cérebro que controlavam os instintos sexuais. Agora parece que há pessoas cujos instintos sexuais controlam o cérebro. Sandra, não sei se quer concluir. Está trocado isto. Sandra, não sei se quer concluir. Não estava, como digo, eu cheguei, estava a ouvir o Sr. António Maia a falar e estava a achar interessante e consegui a ligação e era porque estava-me a debater. Estava-me a debater e por causa disso, como eu tenho 2 meninas, também queria estar integrada, não é? Que idades é que têm as suas meninas? Tem 12. Tem ambas 12? Sim, são gêmeos. Muito bem. Portanto, para mim seria... Então ponha-se a pau. Não, isso é, quase me diz o António Maia, é simples, é tirar, se isso for avante, é mesmo cancelar e acabou. Mas tanto eu como outros pais penso assim, agora tem de ser o contrário, que não venham cá porque isso eu não acho. Ok.
Pronto, bom fim de semana. Um bom programa, obrigada. Continuação, boa noite, obrigada, boa noite. Ora, se desejar contactar o nosso programa, pode fazê-lo ainda até às 11, até às 11 ou antes das 11, através do telefone 253 511 601, 253 51 1601. Na página do programa no Facebook, Ari Constâncio. Boa noite, Ari Constâncio. Excelente discussão de um assunto incontornável, a ideologia do género. É lamentável a censura e distorção impostas pela imprensa estatizada. Maria Helena? É mesmo, é lamentável mesmo. É lamentável a desinformação e a imposição compulsiva dessa ideologia, não é? E isso vê-se nas notícias todos os dias, não é? Saem notícias a dizer que a heterossexualidade não é natural, cientistas dizem. Uma mulher está bem é sozinha, dizem os cientistas. Homossexuais são mais felizes, dizem os cientistas. Ou seja, neste momento temos muitos cientistas a dizer muita coisa. Na verdade, não acredito que nenhum deles perceba o que quer que seja a ciência, mas pronto. Temos mais uma São as chamada. Notícias que todos os dias nos estão dadas na comunicação social, António. Boa noite, Sr. António. Oh, Clara, está boa. Mais ou menos, Sr. António. Tenho saído de uma cirurgia, mas pronto, já estou em casa. Oh, Maria Helena, esta é a senhora cujo neto... Avó. Ai, aquela Boa noite, avó. Dona Helena. Sim. Pronto, eu também estou em casa em recuperação, mas ouvi várias rádios a falar das casas de banho. Dona Helena, onde uma criança com 3, 6, 8 anos sabe o que é sexualidade? Porque eles vão decidir, uma criança, de se é menina ou é menino e vai para tomar banho com as meninas. Mas em que país é? Em que mundo estamos? Em Portugal. Em Portugal, infelizmente. Mas porquê é que são esses senhores a decidir os nossos netos ou os meus netinhos que decidem por os pais? Eu só vou dizer uma coisa, o meu netinho, pronto, passou-se isso ali na escolinha, andou este ano na TL e provou-se que o meu filho não acreditava várias coisas, e o meu filho este ano já não deixa ir para a TL. Porque passam-se coisas muito, 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 muito vergonhosas, e um pai e uma mãe têm que defender aos seus filhos. Exatamente. Tem que os educar e tem que estar sempre presente, que seja na escola, que seja no que for. Aí é que se leva um filho com educação para um futuro. Agora, a porem na escola, vem um menino e diz, eu sou menina, posso ir tomar banho contigo. Mas que é isso? A criança não tem noção dessas coisas. É puxar mais para estragar a cabeça a uma criança. Eu digo, eu só tenho 67 anos, mas estou muito revoltada com o curso. Porque eu queria ver o futuro risonho para as nossas crianças. E agradeço muito à senhora e a outras personalidades como a senhora que combatem estes problemas e vão nos ajudando a gente entrar mais dentro do assunto. Porque eu agora, quando o meu filho vier, que ele não liga muito a rádio assim, que eu vou lhe dizer, o menino vai para a escola. Mas se houver outros meninos que portanto, ou meninas que dizem, eu sou menina, mas quero ser rapaz, vou tomar banho. Não, retirar da escola. Porque eles estão a meter coisas nas crianças que eles nem lhe passa pela cabeça. O meu netinho tem 8 anos, vai fazer agora 9. E ele só quer é brincar, estudar, ele não... Agora, se os pais não os educarem, não é a escola educa-os, ensinam muitas coisas que nem... A escola, nesta altura, ensinou a ser burros. A ser burros, lá. Está a ver? Na TL... Isto para mim é que ensinam-se a ser burros. Este ano burros. a minha nora teve uma menina e tinha pouco tempo e pôs o menino na TL. Ele vem cá com coisas para casa que a gente fica para a nossa vida. E o meu filho, pronto, tirou, já não deixa mais ir. E diz ele gosta, porque ele gosta muito de brincar com crianças, mas vê-se coisas horríveis, os próprios educadores a tentar ensinar-lhes outras coisas. Isso a sexualidade, eles aprendem por eles, mas se não aprender, aí quando for 14, 15 anos, quando sejam adultos, em pequeninos eles não ligam, que eles querem brincar. Pelo menos o meu netinho quer brincar e tem agora a mana, brinca com a irmã, e não pensam em nada dessa gente que vive todos os dias com eles. E eles não têm pensamentos maus. As pessoas é que infiltram coisas tão feias na cabeça das crianças que estão estragando as nossas crianças.
E Dona Helena, muito obrigada por o programa da senhora. Eu Obrigada, sei que também. a senhora deve ser muito, Obrigada. também terrível, porque está a lutar contra um problema muito grave, mas se a senhora tiver força para continuar, continua, porque é muito bonito ouvir alguém que defenda as nossas crianças. Obrigada. E que nos saibam explicar, não é? Porque por Sim, vezes, sim. eu por acaso ouvi na rádio da casa de banho do menino, se ele escolher ser menina, pode ir tomar banho com as meninas, mas que é isso? Ele é um menino, não é uma menina. Dona Helena, eu tenho aqui um rapazinho na escola que vai vestido de menina e diz aos coleguinhas, ele anda na escola, nem vai bem na escola porque está com a cabeça toda baralhada, e diz aos miúdos assim, eu tenho o corpo de menino, mas sou menina. E o meu filho aqui há tempos houve uma coisa na escola e falou com o pai, disse assim, o teu filho diz que é uma menina de cabeça e que tem corpo de menino, mas tem cabeça de menino. E o pai disse assim, eu não sei a quem ele sai. E eu disse assim ao meu filho, eu não sei a quem ele sai. E ele tinha logo, a primeira coisa que o meu começou pequenino nisso, era ir logo à médica de família, a um psicólogo e tratarem a cabeça da menina, porque ali é, pelos vistos, é a mãe que infiltra saias, vestidos, fatos de treino até ao joelho. A mãe, a própria mãe, quer fazer dele uma menina. Porque os pais alguns também são piores que os filhos. São piores que os filhos. Portanto, se nós queremos ter um futuro de crianças educadas, como eu vejo o meu filho, brinca com os filhos, tudo com educação, respeito, e mesmo com nós, o meu netinho, moramos aqui perto, cada qual na sua casa, mas é mesmo ao lado. E é lindo ver as crianças brincar na terra, agora estão na Póvoa a passar férias, mas é tão bonito, e deixar a liberdade daquelas cabeças. Claro, deixar as crianças em paz e fluir aquela cabeça, ver quantas vezes estou ali à janela, quando vivemos na aldeia, passarinhos nas árvores, e o meu netinho vai ficar um bocadinho de pão e atira. Essas coisas é que são bonitas. Agora, essas coisas é que são para as crianças, não é? Para as crianças. Claro. Vejo o meu netinho o sexo fica para mais tarde. Isso é para muito mais tarde. Claro. Isto está tudo perdido. Pronto, Dona Helena, muito obrigada por Deus, claro, nos trouxe, Sr. Gomes. Obrigada. E sejam felizes e continuem, porque é um bom programa. Muito obrigado, Gomes, continue com o seu programa. Muito obrigado. Melhores para si. Boa noite. Boa noite. Ora, mais uma vez, Maria, tivemos aqui esta avó falando no netinho, não é? E preocupada. Fez-me lembrar uma mãe que hoje também me estava a dizer que o filho dela tem 4 anos e na escolinha, não é? Portanto, na pré, não é? Também ele chegou a casa a dizer à mãe que os homens também têm filhos, também têm bebés. Pois, também ficam grávidos e têm bebés. E são os cientistas, não é? Que dizem. Pois. Pois, o problema é que a ciência nos dias de hoje quase que se tornou, digamos, uma fé irracional, quase, não é? Sim, olha, exatamente. Mas eu ainda há dias fui excluído por alguém que disse qualquer coisa parecida com isto, não é? Sério? A sério? Nós rimos, mas isto não tem piada. Num país que pretende ser livre e que dizem que há democracia e que somos livres, não é? As crianças e os adolescentes não são propriedade do Estado, não é? E os pais precisam de se levantar para defender os filhos e precisam de tomar atitudes urgentemente. Mencionou há bocadinho, quando estávamos a falar com o António, as palestras, que vai dar uma palestra brevemente na Póvoa de Varzim, aqui pelos arredores. Há algumas palestras agendadas que os nossos ouvintes possam... Olha, é assim, eu tenho o mês de setembro, eu tenho palestras agendadas todos os fins de semana e às vezes 2 dias seguidos e 2 no mesmo dia até, mas é para Lisboa mesmo. Depois tenho ensinos, tenho em Faro. Sei que há umas pessoas que estão a tentar organizar uma em Braga, mas ainda não sei dizer quando, porque ainda não tenho datas. E eu estou realmente a ver se consigo marcar na Póvoa, na Biblioteca Municipal, para o mês de outubro, mas pronto, enquanto a Câmara Municipal não me facultar... Autorizar. Exatamente. Uma data para eu poder fazer também, não consigo dizer nada. Posso dizer também que o meu livro já está na 2ª edição e a editora já me ligou a dizer que está a haver muitos pedidos e que possivelmente brevemente vai já para a 3ª. É isso que eu também gostava que referisse. Onde é que as pessoas podem encontrar o seu livro e onde é que podem... Então, podem pedi-lo, se não estiver fisicamente, ou seja, em papel, podem pedi-lo na FNAC, na Bertrand e na OC do Continente. E eles, se não tiverem lá, mandam vir.
E eu sei que a FNAC, que tem alguns exemplares, a Bertrand sinceramente não sei, mas sei que manda vir. E depois podem também pedir à editora, através da internet, não é? Que é a Empório Editora, que eles também mandam os livros para casa. E a mim também, que eu também os mando. Também tenho alguns. E onde é que... Quer deixar ficar o seu contacto, se alguém quiser contactá-la para palestras ou mesmo para comprar o livro? Maria Helena, quer deixar o seu contacto? Posso deixar, sem problema nenhum. Okay. 996 783 e a minha página de Facebook. O António certamente pode pôr, se fizer como costuma fazer, que grava o programa e depois até o publica, não é? Coloco no YouTube, sim. Pode pôr lá a minha página do Facebook e a página do Deixem as Crianças, Deixem as Crianças em Paz, não é? Identidade de Género Toda a Verdade. E a Deixem as Crianças em Paz também. Só uma coisa, António. Muito brevemente vai haver aí um jornal a ser distribuído com o título Deixem as Crianças em Paz. Não digo mais nada porque ainda é um projeto que está... O jornal está mesmo a sair, mas pronto, não convém falar mais. Jornal físico? Sim. Papel? Sim. A moda antiga. Exatamente, é preciso. Porque eles claramente palpita-me que durante o mês de setembro, como vai começar o período eleitoral, palpita-me que eles que vão eliminar muitas contas do Facebook. Principalmente todas aquelas que não se alinharem com o Estado. Claro. E se calhar até vão acabar com este programa. Qualquer dia. Qualquer dia lembram-se. Maria Helena, nós temos pouco mais de 5 minutos para eu terminar o programa. Em jeito de nota de rodapé, em jeito de luz ao fundo do túnel, para quem nos está a escutar, em jeito de resumo, o que é que lhe apetece dizer, assim, para ao mesmo tempo, digamos, deixarmos uma esperança nas pessoas de que enfim, o mundo não é assim tão mau e às vezes é através digamos, do caos que emerge, digamos, que emergem as coisas boas. Eu vou tentar ser rápida e dizer aos ouvintes o seguinte: se não nos levantarmos contra esta loucura, um dia contaremos aos nossos netos que houve um tempo em que existiam homens e mulheres, um tempo em que homens se casavam com mulheres e tinham filhos, um tempo em que os homens não tinham sido mulheres e as mulheres não tinham sido homens, um tempo em que só as mulheres engravidavam e davam à luz, um tempo em que os homens trabalhavam para sustentar as suas famílias, um tempo em que os homens morriam para as mulheres e as crianças viverem, um tempo em que cada um nascia homem ou mulher e não algo, um tempo em que as doenças eram tratadas como doenças e as cirurgias plásticas como cirurgias plásticas. Houve um tempo em que a biologia, não a loucura, determinava o sexo de alguém, e um tempo em que a família tinha um cuidador e não dois destruidores. Um tempo em que havia casamentos, famílias, pais e mães que cuidavam e educavam os seus filhos. Um tempo que foi destruído por uma ideologia mortífera e nefasta que colocou na cadeia quem queria que esses eram tempos bons, naturais e normais. Meus amados leitores, se os pais deste país não se levantarem contra aquilo que está a ser imposto aos seus filhos na escola, pagarão um preço muito alto, porque os vossos filhos serão claramente subvertidos e destruídos. Agradeço. Mas há esperança, porque o povo unido, juntos, nós conseguimos derrotar esta ideologia. Isso é o que já se dizia no 25 de Abril, já passaram mais de 40 anos. Não é o povo unido jamais será vencido. Não é? E afinal estamos a ser vencidos, não é? Estamos, mas porque eu acredito que as pessoas ainda não perceberam exatamente o que é que está em jogo. Pois, eu também. Eu ainda acredito nisso. Eu não acredito que a maior parte desta sociedade seja de pedófilos. Não quero acreditar nisso. Resta-me agradecer mais uma vez a sua participação, Maria Helena, e ainda por cima, estando de férias, eu a incomodá-la. Não me incomoda nada, António, pelas crianças deste país e pela minha neta que está aí a chegar, não é? Ela já existe, está na barriga da minha nora, mas está aí, estou prestes a tê-la nos meus braços. E eu não queria que ela fosse, que lhe roubassem a inocência tão cedo. Não queria. Não quero. Muito bem. Continuação de boas férias. Muito obrigado por estar connosco. Obrigado, António. Boa noite. Ora bem, tivemos mais uma vez então Maria Helena Costa aqui no nosso programa. Falámos sobre a questão da ideologia de género
e mais concretamente, enfim, sobre esse despacho que já saiu a semana passada e que, enfim, assim, por alto dita as regras que as escolas deverão observar relativamente ao direito à autodeterminação de identidade de género e a expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa, e que, enfim, no fundo, resumidamente, não é, dará o direito a que um rapaz, por exemplo, que se acha, enfim, a rapariga, que acho que está com o género errado e que troque de género, isto agora é assim, agora a gente, é a escolha de freguês, não é? À vontade de freguês, pode, segundo aqui, enfim, este despacho, ir à casa de banho com que se identifique lá, não é? E vice-versa, uma rapariga também pode ir aos rapazes, não é? Para terminar, eu não queria muito alimentar esta picardia, se quiserem, até porque admiro muito o ouvinte que disse que se ia embora, Clotilde Costa. Eu não mencionei o nome porque já num dos programas anteriores o fiz e a Clotilde disse que para eu não o fazer, por isso eu não o fiz esta vez. E provavelmente isso induziu em erro o ouvinte António da Póvoa. Todavia vou ler a sua mensagem. A Clotilde então escreve que agradecia que elucidasse esse senhor da Póvoa, que eu no Face não tenho um perfil falso. E não tem. Eu confirmo isso, António. A ouvinte chama-se Clotilde Costa, identifica-se, por isso eu não, simplesmente, o erro, se quisermos, o erro terá sido meu, que não disse o nome dela, enfim, pela questão já do passado. Daí que, continuando a mensagem, daí que estou devidamente identificada, não falo na rádio porque não tenho essa fobia, nem quero entrar em confronto com mal-educados que nem ele. Se quer que haja democracia que respeite as opiniões dos outros, não concordo também com esse assunto das escolas. O único fato que discordei foi não acreditarem no corpo errado. Para isso, acho que deveria convidar um médico ou um psicólogo para nos esclarecer melhor. Descansem que não volto a opinar sobre coisa nenhuma. Bom, Clotilde, eu acho que também não é preciso ir tão longe, não é? Eu admiro a sua presença aqui no nosso programa, nomeadamente na página do Facebook, onde costuma participar, e, digamos, seria uma pena, aliás, perdê-la como ouvinte, e penso que não há essa necessidade de não opinar sobre mais coisa alguma. Eu gostaria de a ter aqui novamente no programa e a dar a sua opinião. Não tenho muito mais tempo para agora, mas creio que terá havido aqui algum mal-entendido quando eu omiti o seu nome numa fase inicial, mas já expliquei também porque é que eu fiz. Tenho mesmo que terminar, restam alguns segundos. Agradeço a todos, votos de uma boa noite, um bom fim de semana. Regressamos 2 a 8 dias. A gravação do programa vai para o YouTube. Quem quiser voltar a escutar poderá fazê-lo na nossa página do programa, então no YouTube. Boa noite, bom fim de semana, boas férias.